Fique de pé, vamos abrir a Bíblia juntos. Efésios capítulo 6, quero ler com os irmãos do versículo 10 até o 18, vamos ler. Nós temos falado esses dias sobre batalha espiritual, e eu quero que os irmãos possam nessa noite mais uma vez atentar à palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou ainda, diga espere por mim. Amém. Efésios capítulo 6, dos versículos de número 10 ao 18. Todos acharam? Diga amém. Amém. Leamos juntos em nome de Jesus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido da couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica, porque por todos os santos. Amém? Tomem o seu assento, meus irmãos. Meus irmãos, nós já temos falado sobre essa batalha. Quando nós lemos 1 Samuel no capítulo 30, tem um episódio ali da cidade de Ziclac, onde Davi vai resgatar, e diz o texto que Davi encontra um egípcio, e Davi pergunta para ele quem ele é, de onde vem, e ali tem um texto que é interessante, que ele diz o seguinte: eu sou servo dos amalequitas que atacaram e nós destruímos tudo. E por que você ficou para trás? Diz ele: mas eu adoeci e o meu Senhor me deixou para trás. O diabo, ele trabalha daquela forma. Ele usa você enquanto você está bem. Ele usa você e ele faz de você um instrumento para que você possa fazer tantas coisas. Mas no momento que você adoecer, você é deixado de lado. Em Cristo nós aprendemos que nós nunca somos deixados de lado. Ainda quando feridos, ainda quando machucados, o Senhor, Ele não nos abandona, mas Ele fica junto conosco. E nós temos falado esses dias sobre a batalha espiritual. O problema que nós mais temos hoje é a tal da depressão. É a tristeza que muitas vezes não tem causa, que todo mundo fica procurando. Por quê? E todo mundo quer achar um culpado para a depressão. Foi quem? Foi onde? Foi quando? E muitas vezes a pessoa que está sendo interrogada, ela sabe por que ela está em depressão. Ela não sabe explicar. Porque existe, irmãos, isso de forma muito clara, uma guerra, que nesse momento você pode não estar vendo, mas tem uma guerra espiritual, e ela não quer te deixar somente sonâmbulo, ela quer te matar. E nós já temos muitos de nós mortos espiritualmente. Tem irmãos que são crentes, mas eles não conseguem ler Bíblia, eles não conseguem orar, eles não conseguem crer na promessa de Deus, mas eles estão como um corpo transitando entre nós. E Deus não quer isso para nós. Por isso nós temos que nessa noite se lembrar que temos que se revestir de uma armadura espiritual que tem um sentido totalmente voltado para que eu e você continue como firme. No começo do estudo, eu li para os irmãos Gálatas 5,17. Coloca aqui. Qual que é o objetivo da briga espiritual? A luta que existe. Todos nós aqui temos que brigar contra alguma coisa. Você às vezes não fala, mas quer falar. Não vai, mas quer ir. Isso se chama briga espiritual. E quando nós lemos o texto, diz que a carne, ela cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E esses dois, eles se opõem. E qual que é a razão da briga? Para que não façamos o que queremos.
eu tenho certeza que nós que aqui estamos, todos queremos ser fiéis a Deus. Todos queremos olhar para a palavra e dizer, eu sigo a palavra. Mas muitos de nós estamos falhando. É uma briga. Porque você diz, eu tenho direito de falar. Mas a palavra diz, se cala. O que obedecer? A palavra ou a carne? O espírito ou a carne? Eu não posso retribuir mal com o mal. Mas quando eu recebo o mal, qual que é a minha primeira vontade? A vontade não é de ficar calado. A vontade não é ficar esperando no Senhor. A vontade é de olhar quem está na minha frente e dizer, eu tenho direito, eu vou devolver do jeito que eu recebi. Tem até pessoas que dizem, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Essa é a briga, porque a palavra já diz diferente. A Bíblia vai dizer em Tiago que quem não consegue controlar o que fala, a religião desse ela é inútil. Ela não tem sentido. E nós estamos aqui para ser revestidos de uma armadura que vai fazer eu e você ter força para lutar contra o inimigo. E não é o teu marido, não é teu filho, não é teu pai, não é o vizinho, se chama Satanás. Esse é o inimigo. Só que nós não temos mais visto nada de forma espiritual. Nós estamos virando Tomés. Tudo é carnal, tudo tem que ver. Por isso que muitos não oram mais, porque não acreditam que quando ele está de joelho, Deus está ali com ele, escutando o que ele quer. Muitos já deixaram a coisa passar. Quando a gente está na igreja, por exemplo, que a gente fala, vamos orar, levante sua mão. Não é julgamento, é o que eu vejo. Muitos irmãos não oram. Muitos irmãos não levantam a mão. Muitos aproveitam o momento da oração para tomar água, para ir no banheiro. Muitos aproveitam o momento da oração para dar uma olhada se a mensagem do WhatsApp está em dia. Isso não é que você deve olhar para esse irmão e dizer não presta. É porque ele está perdendo o entendimento do que é a oração. E a oração é uma ferramenta que faz eu e você entrar num lugar que todos querem estar. É na presença de Deus. Oração não é um balcão de pastel que você chega e fala, oi, tudo bem? Eu quero um de carne, eu quero um de queijo, eu quero um especial. Não. A oração deve ser um lugar de relacionamentos. É você se colocando diante de Deus e falando com Ele o que você está passando. Expressando, não porque Ele não saiba, mas para que Ele entenda que você crê que Ele está te ouvindo e que no momento oportuno Ele te responde e você continua. E nós temos falado nesses dias sobre isso. Eu peço que os irmãos que têm internet, se querem também, voltem, né? E tem lá a parte 1. A parte 1 não foi gravada, porque nós tivemos um problema técnico, mas tem lá a parte 2, com um resuminho da parte 1, parte 3, parte 4, e essa parte vai estar disponível também depois. E na semana passada nós falamos e começamos a falar sobre o que ele fala, que nós temos que ficar firmes. Coloca para mim ali o versículo de número, pode colocar direto no versículo de número... versículo de número, no demais irmãos, fortalecei-vos. Efésios capítulo 6, versículo número 10. Pode colocar do 10 em diante e pode ir passando, por gentileza, para mim. Efésios, eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, para que você não se perca e que você possa entender. E coloca no versículo 14, por gentileza, Lucas, Pedro, não sei quem está ali. Versículo 14, ele diz o seguinte: estais, pois, firmes. Irmãos, o que significa firmeza? Firmeza é uma coisa que não se move com facilidade. Você só sabe que uma coisa está firme, né? Os irmãos que instalam, eles vão colocar um armário, parafusa e alguém fala, ficou firme? O que eles fazem? Dá uma balançada. Se não se mexer, está firme. Como que a gente sabe que uma obra está boa? Se ela fica firme. Tem aqui engenheiro que faz até cálculo para ver, tem irmãos para ver se está firme. Ele manda aí você ficar firme. Temos que ser sinceros. O cristianismo de hoje não forma cristãos firmes. Forma cristãos em processo de salvação. E quanto tempo está durando o processo de salvação? 10, 12, 15, 30 anos.
Aí nós ficamos sempre com medo de falar com alguém. Tem até alguém que fala com jeitinho, porque senão ele vai se magoar. Irmãos, alguém que está na igreja há 30 anos, há 10 anos, não vai ser ignorante. Um pastor que fala ignorante, querendo... Aí tudo bem, mas uma pessoa que não entende que tem algumas coisas que não era mais para se fazer. A Bíblia fala o seguinte, neófito, que nenhum neófito pode fazer nada na igreja. Ninguém neófito pode assumir nada. O que é neófito? É alguém que tem menos de 3 anos de fé. E a Bíblia diz por quê? A Bíblia fala, sabe o que acontece se você colocar um irmão que não tem experiência comigo? Se der errado, ele vai achar que todo mundo odeia ele e ele vai desistir. Se der certo, ele vai achar que ele é a razão de tudo e ele vai se ensoberbecer. O que a Bíblia está dizendo? Antes de colocar alguém para fazer alguma coisa, ele tem que aprender. Ele tem que estar firmado, não na igreja, mas tem que estar firmado em Deus. Porque quem prega para ser aplaudido, quando não é aplaudido, como que vai embora? Quem canta para ser elogiado, quando não é elogiado, como que fica? E você quer saber que você está fazendo uma coisa para Deus? É quando você faz alguma coisa na igreja e ninguém diz obrigado. E você não sente, se você sentiu, ninguém agradeceu, você não fez para Deus. Isso é um parâmetro pessoal. Sempre que você achar, ninguém está me reconhecendo na igreja, você não está fazendo nada para Deus. Todos que servem a Deus não esperam nada dos homens, porque eles não são portadores de bênção, eles são servos do Senhor, usados pelo Senhor para fazer a obra do Senhor. E nós vivemos um tempo que a igreja não está sendo firme, os cristãos estão perdendo a firmeza. Vem alguém e diz, Deus não existe. Alguém fala, será que não existe mesmo? Porque explicou tão bem. Vem alguém e diz, isso aqui não é pecado. Alguém fala, será que não é pecado mesmo? E nós vivemos uma vida como? Hoje eu estou alegre, amanhã eu estou triste. E tem muita espiritualidade carnal do nosso meio. Pessoas que estão cheias de... sonham, falam, mas na hora de olhar para a vida dela, ela não pode... Porque, irmãos, quem é que Deus quer falar primeiro? Com você ou comigo? Deus quer falar comigo, para que eu mude, para que eu transforme. Deus não pode me deixar perdido para falar com você. E entenda o que eu estou falando, não é que você tem que ser pastor, não. É que você tem que ter uma vida de comunhão com Deus. E para ter vida de comunhão não precisa ter título, não precisa ter um cargo na igreja, precisa ter um contato com Deus. E aí nós temos uma igreja que não é firme nas convicções, não é firme na fé, não é firme na esperança. Aí um dia você está feliz, o outro dia você está triste, outro dia você está ligando para alguém para ver se profetiza. A coisa mais triste numa igreja é quando alguém diz, vou ligar para alguém para ver se Deus fala comigo. A coisa mais triste é quando você dirige 50 quilômetros para vir para o culto, para ouvir Deus falar. No sentido, entenda, Ele está com você no seu quarto. Jesus diz o seguinte, se você entrar no seu quarto, fechar a porta, se prepara, porque eu vou falar com você. Mas como eu vou querer ouvir Deus? Porque Deus é sincero. O profeta, entenda o que eu estou falando, pelo amor de Deus. O profeta vai querer te agradar, vai querer ser simpático. Jesus não era simpático. Quem não é comigo, é contra mim. Bem direto. Quem não ajunta, espalha. Chegou no templo, estava todo mundo vendendo as pombinhas, tudo aleijada, cobrando valor. Jesus chegou e fez o quê? Foi ético. Não foi isso? Chegou no templo e falou, gente, como vocês estão fazendo coisa errada? Faz direito. Não. Pegou um chicote, mandou tudo para o chão e falou, peraí, isso aqui é uma casa de oração, e vocês têm feito da minha casa uma casa de comércio. Quem tem dízimo faz o que quer, quem não dá dízimo é do diabo. Ei, nessa noite, abre o teu coração e entende, você foi chamado para ser firme, firme, e não numa ideologia, mas no Cristo que viveu, morreu, ressuscitou, está vivo, e logo mais, né? Tem uma trombeta aí nesse negócio? Faz barulho de trombeta aí? Procura um saxofone aí, faz uma trombeta aí, um pistão, não sei. Ele vai fazer um barulhinho de trombeta para nós. Eu não sei se você crê nisso. Irmão, sabe o que é estar firme? É você ter fé. É você esperar no que foi falado. Ele diz o seguinte,
Eu não sei se eu mandei hoje esse versículo, tá? Eu estou indo. E vocês vão ficar tristes porque eu estou indo. Só que eu vou voltar. E eu não sei se você tem vontade de ver Jesus. Eu não sei se você tem vontade disso. E você pode imaginar como você quiser. Mas já pensou a gente no céu, irmão, correndo? Já pensou a gente desfrutando da alegria maior da salvação? Só que isso não vai ser só no céu. Isso começa aqui. Quando você... O que é isso? Não é a trombeta não, né? Será que vai ser assim? Eu não sei. Mas só sei que diz o texto que quando soar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós que estamos vivos, nós seremos arrebatados. E aí tem irmãos que querem ficar brigando. Vai ser antes da tribulação, na tribulação ou depois da tribulação, não importa. Vai ser no momento que a trombeta tocar. Seja antes, seja no meio ou seja depois. Nós vivemos um tempo, irmãos, que a gente quer ficar discutindo textos bíblicos para mostrar conhecimento exegético. O conselho bíblico é assim, ó, evita assuntos que geram mais divisão do que edificação. Quando você tiver alguém querendo discutir alguns assuntos, você fala, vamos orar. Às vezes as pessoas, né, porque eu conheço muito irmão que estuda, então eles falam assim, mas você é arminiano ou calvinista? Eles querem saber minha opinião, porque assiste às vezes algum culto e fala, você prega como um calvinista. Aí depois vem falando, você fala em línguas, que negócio é esse? Não, eu não sou calvinista. Eu sou cristão. Armínio não morreu por mim. Calvino não morreu por mim. Mas aquele que é todo poderoso, ele morreu por mim, para mim ser seguidor dele. E nós temos vivido uma vida cheia de informação, sem firmeza. E aí ele vai dizer, vocês têm que estar firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Até na semana passada nós falamos, 1 mais 1 é? E por que é 2? Por que 1 mais 1 é 2 e não é 3? Se todo mundo aqui falar que 1 mais 1 é 5, e só o Ronan falar que é 2, muda o resultado porque a maioria está dizendo? Mas o que tem sido feito com a Bíblia hoje? Mas Paulo, quando escreve a Timóteo, o que ele vai dizer? Timóteo, nos últimos dias, alguns vão preferir. Escute, sabe o que é preferência? Tem aqui água gelada e água quente. Eu vou beber água quente, é preferência. Alguns vão preferir doutrinas de demônios. O que é doutrina? Ensinamento. Um conjunto de ensinamento. Diz que pessoas vão preferir doutrinas de demônios. Não parece doideira? Elas vão preferir. Sabe por que elas vão preferir? Porque eles vão falar exatamente o que eles querem ouvir. Então eu estou aqui pregando, mas eu odeio um irmão. Aí um fala, tá certo, não tem como. Irmãos, tem coisa que cristão não tem nele. Escute o que eu estou falando. Tem coisa que se você vê alguém dizendo que é cristão fazer, você tem que aconselhar e falar, irmão, Paulo escrevendo aos Gálatas disse, se alguém pregar outro evangelho, além daquilo que Cristo ensinou, ele seja anátema. Você está seguindo um evangelho que não é de Jesus não. Mas eu não consigo. Consegue, sozinho não dá. Escuta uma coisa aqui. Sem mim nada podeis fazer. Quem disse isso foi Jesus. Eu não consigo amar se ele não estiver em mim, eu não consigo perdoar. Mas se eu digo que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé. Aí eu sou transformado. Um evangelho que não transforma é o que a gente tem visto hoje. Qual que é a maior característica do evangelho? Quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. O evangelho não apaga o seu passado diante dos homens, apaga o seu passado diante de Deus. E quando alguém vem falar, você não é? Eu falo, não, não sou, eu fui. Verbo passado lontano. Só que a gente não está tendo essa firmeza, irmãos. E o texto que nós estamos estudando é para a gente entender o seguinte.
do que você está revestido hoje. Está revestido de religiosidade? Está revestido de decepção? Porque tem irmão que foi decepcionado e pegou a decepção. Aí nenhum pastor presta. Por que aquele pastor não presta? Ninguém pode ser meu amigo. Por quê? Porque aquele não foi meu amigo. Para com isso. Tem gente que namorou um safado, namorou uma menina que não era boa, não quero mais casar. Mas por quê? Irmão, você é livre. Decepções fazem parte dessa vida. Deixa o passado para trás e vai para frente. Mas é preciso ser livre. E nós temos que nessa noite pedir a Deus que nos livre e que nos faça ser revestidos daquilo que é verdadeiro. Então na semana passada nós falamos um pouco sobre essa questão de estar firme sobre essa verdade. Nós falamos que 1 mais 1 era 2, então a verdade ela é absoluta. Se você for em qualquer lugar, 1 mais 1 não importa em que país. Essa é a verdade bíblica, ela não muda. Nós falamos sobre cingir os lombos, volto só a falar, que é essa região do corpo, não é aqui, ok? Não é aqui, é aqui. Os lombos é a cintura, quando fala essa expressão. Mencionamos alguns textos bíblicos, os irmãos depois procurem. E nós paramos na parte onde eu disse que o processo de cingir os lombos com a verdade. E aí o primeiro item que eu coloquei foi preparação. Todo mundo lembra o que é cingir? Eu dei o exemplo de uma roupa como um vestido, que os homens tinham que subir até aqui no joelho, puxava para trás, depois amarrava e puxava aqui para frente. O Pedro está achando a imagem? E quem está em casa, depois procurei. Aqui não vai aparecer ainda, nós estamos no sistema antigo. O sistema novo vai poder, o que aparece ali, aparecer ali na tela, mas é daqui a pouco. Então, a pessoa se amarrava, puxava para quê? Para criar agilidade. Ela precisa ficar pronta para correr na hora que fosse. O que significa se cingir? É ficar pronto. Qual que é a primeira resposta que você dá quando você é atacado? Todo mundo diz que agiu por instinto. Se um leão entrar aqui dentro agora e comer todo mundo, amanhã tem uma reportagem dizendo leão malvado, cruel, leão que não tem amor, não vai falar isso. O instinto do leão vai fazer ele comer as pessoas. Cadê? Ali, bom, obrigado, Pedro. Essa era a ideia de cingir. Olha lá como era a roupa. Dá para correr com aquela roupa? Imagem 1 ali? Então, quando falava cingir os lombos, era ficar pronto para atacar. Então, era aquele movimento que eles faziam. E para nós hoje, o que significa? Cingir os lombos com a verdade. É se preparar com a verdade. E como eu me preparo com a verdade? Lendo Bíblia. A geração que menos lê Bíblia, qual é? Você pega um adolescente e pergunta para ele quais são os times de futebol. Pega só um. Ele sabe todo mundo, do goleiro até o atacante. Ele sabe os reserva. Ele sabe o que o time está querendo contratar. E ele sabe os que saiu. Aí você fala assim, quem são os 12 apóstolos? Já travou. E eu estou falando de adolescente, mas tem muito adulto que não sabe também. Era 12? Tem até uns que falam assim, não era 11, porque um caiu, escolheram outro. Quem foi o nome do apóstolo? A gente não tem interesse em ler. Tem irmãos que dizem o seguinte, quando eu vou ler, eu não entendo. Quando eu vou ler, irmãos, se você pegar o hábito de ler, você vai conseguir entender. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quero ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo de número 13. Quem achou, diga amém. A palavra diz o seguinte: portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus. Mais uma vez, Pedro está dizendo o seguinte: estejam preparados. Aonde? Ele mandou cingir o quê? Entendimento. Você está protegendo o seu entendimento? O que você escuta? O que é que você olha? O que é que você lê? Nós precisamos meditar nisso. O que você está colocando os seus olhos para ver?
Qual que é a tua esperança? E aí, dentro do cingir os lombos, ele diz assim, sede sóbrio. Ser sóbrio significa ter autocontrole. Autocontrole. Está faltando para todos nós, não está não? O que é autocontrole? É saber dizer não quando o corpo diz sim. Quem pode nos dar autocontrole? Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito. Quando você se enche do Espírito Santo, diz que Ele coloca em você autocontrole. Mas para mim ter o Espírito, eu tenho que conhecer o Espírito. Eu tenho que saber quais são as virtudes do Espírito. Porque, irmão, ser cheio do Espírito Santo, e aqui você tem que ter muito entendimento, ser cheio do Espírito Santo, a gente criou isso, não foi Deus. Não tem um texto bíblico escrito reteté. Não tem um texto bíblico escrito canela de fogo. Não tem um texto bíblico escrito aviãozinho de Jeová. Não tem texto bíblico manto, entrei no manto. Que manto que você entrou? Se você mente, se você é corrupto, se você não lê a palavra, que manto você está? Só que nós criamos um Cristo mentiroso. Nós criamos um personagem para vender e pedir oferta, e para vender nome de igreja, e para vender nome de pastor. O Espírito é para fazer você mudar quem você é, para transformar você em uma referência de Jesus. O Espírito é para caminharmos na verdade, e verdade não tem nada a ver com perfeição. Verdade é quando errar, falar, errei. Verdade é quando você está fraco, dizer, eu estou fraco porque eu não comi. Se você ficar sem comer aqui, hoje eu falei com o irmão que ele está sem comer, falou que fazia, não sei se é 5 dias, não me lembro tanto. Mas ele falou para mim que no primeiro dia ele queria matar todo mundo. Porque todo mundo parecia um bife. E ele que ficava com raiva. E alguém falou, o que você tem? Ele falou, nada. Porque o corpo quer comer. Aí falou que no segundo dia ele estava fraco. Respirando assim. Isso eu estou falando de corpo. Agora um espírito que não come. Um espírito que não se alimenta. Paulo diz, quem é espiritual, ele consegue compreender tudo. O espiritual vê uma conversa e fala, essa conversa não é para mim. O espiritual vê alguém afrontando ele e fala, isso não é ela, é um demônio. Eu não vou nem dar trela, eu não vou nem falar nada. Agora o carnal não, o carnal tudo não entende nada. Nós precisamos nessa noite entender que o conselho é para que a gente tenha autocontrole. Você que está aqui nessa noite precisa buscar o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos voltar, e eu digo novamente, não é o Espírito Santo do reteté de Jeová humano. Tem até uns negócios que, irmãos, eu leio a Bíblia, quem não lê a Bíblia, aceita tudo que dizem. Quem lê, vê aquilo e fala, onde está escrito? Porque a minha dificuldade é isso, onde está escrito, meu Deus? Por que aquele irmão está fazendo aquilo? E entenda, não é repreender quem faz de verdade. Porque as pessoas quando são cheias do Espírito Santo, tem irmãos que não conseguem ficar quietos não. Tinha um lugar que eu ia que os irmãos chutavam o banco. Mas chutava mesmo, falava, meu Deus, vai quebrar a canela dele. Mas era a forma dele. Mas você olhava para a vida dele, era uma vida que condiz. Agora as pessoas só têm sonho com os outros. Sonhei que você vai morrer. Sonhei que você. E ele todo errado, Deus não fala nada com ele. E tem uns que Deus até fofoca de você com eles. Que ele chega em você e fala, Deus me falou um negócio de você, mas não é para falar agora não. Eu fico pensando, falo, Senhor, tu está fofocando de mim para os outros. Deus fofocando de mim para os outros. Se ele abomina a fofoca. Você está entendendo por que está bagunçado? Oi, você que está em
casa não está ouvindo nada. Quem está em casa... Glória a Deus. Deus abençoe, irmão. Acabou a bateria, irmãos. Assim é o crente, ó. Quando acaba a bateria, não sai mais som nenhum. Faz um esboço aí com a pilha do microfone. É bom o microfone? É, mas sem bateria ele funciona? Eu e você sem o Espírito Santo não faz nada. Enfeita, enfeita. Quem olha tem, mas você não tem bateria. Mas vamos voltar para o texto. Eu peço que você que está aqui... E tem irmãos que às vezes falam assim, pastor, mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu quero falar, meu irmão, não estou proibindo. Eu estou ensinando. Quem não tem vida com Deus, não venha profetizar para mim. Quem não tem vida com Deus, não saia falando na igreja para outras pessoas. E se alguém que você sabe que não tem vida com Deus profetizar para você aqui dentro, você me procura e fala, pastor, aquela pessoa vive brigando, mentindo, falando mal dos outros, vem profetizar a mim no culto. Nós vamos chamar ela e falar, irmão, fique quieto. Sabe por quê? Porque senão fica assim, quem está se santificando, Deus não usa. Às vezes não dá a impressão que você até nem é crente. Porque quem não se santifica tem sonho, tem revelação, bate o pé. E quem ora tanto, às vezes tem um medo de falar quando Deus fala. Às vezes Deus fala, aí você fala, Deus, é o Senhor mesmo? Meu Deus, meu Deus. Irmãos, e tem coisa que não precisa falar aqui. Só que a gente também acostumou, Deus gosta de manchete. Lembra Jesus, quando ele vai ressuscitar a filha de Jairo, o que é que ele fala? Fala para ninguém. Se é os pastores modernos, o que é que fala? Vamos tirar uma foto? Vou fazer de conta que era eu, né? Fazer de conta que era eu. A menina levantou, tira uma foto aí, Jairo. Não, é assim. No outro dia, pastor levanta morto, leve na sua igreja, e eu com a mão assim, ó. É assim ou não é? Tem anúncio de culto que parece mais show de rodeio. Grande explosão de poder, buf! Eu falo, Senhor, aonde esses crentes estão? O Espírito Santo não precisa de propaganda para que alguém venha vê-lo, porque João Batista foi mandado para o meio do deserto, para pregar o evangelho no deserto. E sabe o que aconteceu lá no deserto? As pessoas foram atrás. Aí agora vamos estudar o marketing digital. Vamos estudar como as pessoas estão. Irmãos, pelo amor de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Quem é de São Paulo aqui lembra da Metal Leve e da MWM? Meu Deus. São duas empresas que, quem trabalhava lá, quando você acabava de conversar com ele, você estava com o currículo na mão assim, ó. Ele chegava em você e falava, está trabalhando aonde? Rapaz, entrei na Metal Leve. Todo mundo ganhava 1.200. Está ganhando quanto? 4.500. 4.500? 4.500. E como é que você faz para ir lá para Santo Amaro trabalhar? Não, tem um ônibus da empresa, aqueles de luxo, com ar-condicionado. Na hora do café tem 3 tipos de refeição. Na hora do almoço, você escolhe o seu prato. Você tem lá, tem 3 refeições. Irmãos, quando ele acabava de falar, você estava doido para trabalhar lá. O problema é que as pessoas conhecem os crentes hoje e dá vontade de fugir dele. Mas quando conhece um crente cheio, você fala, que igreja você vai? É por isso que a gente não tem que ficar falando, eu sou da D. Mariana, eu tenho lá o pastor. Não, viva. Quando alguém perguntar que igreja você vai, você fala, eu vou na D. Mariana. Quem é pastor lá? É o pastor Valdomiro. Mas os pastores inverteram, agora você só fala o nome do ministério e o nome do pastor. Não, do ministério e do pastor. O ministério, tem uns que até manda pôr a foto, né? Teve um irmão que falou, pastor, vamos pôr a sua foto do lado para os irmãos saberem. Falei, que pôr foto, rapaz? Deixa a foto para os visitantes, para receber eles. Nós não precisamos de foto, tem culto. Quem quiser ouvir Deus falar, vem. Quem vai pregar domingo? Não importa. Quem vai pregar pode ser usado por Deus. E nós temos que nessa noite olhar isso aqui, ele falando o seguinte, você tem que ser uma pessoa que tem autocontrole. E para isso você vai ter que ter o Espírito Santo. E não o do homem, mas o Espírito Santo. Não o que brinca de profetizar, mas o que quando profetiza, não importa o que é, acontece. Chegando em casa, vocês leiam Deuteronômio capítulo 18, por favor. Lá vai dizer o seguinte, quando alguém profetizar e não acontecer,
Porque, irmão, Deus não está aqui para dizer coisas só para falar, irmãos. Tem irmãos que foram para cultos que alguém mandou contar 7 dias. A pessoa fica naquele negócio. Foi um dia. Depois, ao invés de entender que aquela pessoa profetizou errado, sabe o que ela fala? Deus não fala. Deus não faz, Deus faz. Conta 7 dias que o teu milagre vai chegar. Uma vez mandaram eu contar 7 dias. Eu contei 7. Depois eu pensei. Ele profetizou certo. Eu que entendi errado. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. Então eu que entendi errado. É 7.000 dias. Eu estou tendo que continuar contando. Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenha medo dele. Aí alguém fala assim, respeita o homem de Deus. Meu irmão, vai orar. Se tocar em mim, tocar em Jesus. Não, irmão, você pode falar mal do pastor, você pode bater no pastor. Deus, não é porque, não, porque aqui vai ser o mundo, mataram o Tiago. Só que nós estamos num cristianismo pop. Nós somos estrela, nós somos demais. Quem é demais é Jesus. Você quer fazer parte de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, para você ter autocontrole. Então, dentro de se ungir, tem um processo de preparação. Mas como eu me preparo para receber o Espírito Santo? Como eu me preparo, irmãos? Assistindo Netflix, buscando não, é lendo Bíblia, orando, jejuando, ajudando na igreja, ajudando as pessoas que precisam. E tem um homem que deixou um conselho. Abra sua Bíblia aí. Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos ler? Dentro desse processo, como que está a sua preparação? Olha o que diz o texto, irmãos. Esdras capítulo 7, versículo de número 10. E quem está entendendo, diz um amém bem forte aí, por favor. Amém. Então, quem está em casa, coloca coraçãozinho. Achou? Amém. Olha o que diz o texto. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para assinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A gente tem hoje muita gente que quer dar pitaco. Principalmente pessoas que nunca fizeram nada. Elas querem falar para você que o jeito que você está fazendo é errado. Irmãos, todo mundo que vinha dar pitaco na sua vida, olha o que ela fez. Se não fez nada, escuta por educação, mas não leva em consideração. Nunca fez nada. Aí vai falar, mas vai dar errado, hein? Nunca tentou nada. O texto diz o seguinte: Esdras tinha preparado o coração para buscar. Tem um monte de gente que quer pregar, quer falar. E sabe por que a igreja hoje recebe muita gente? Porque tem gente que não estudou. Sabe por que? Eu vou dizer uma coisa aqui que eu não posso talvez dizer com palavras exatas por causa da live, porque tem os direitos. Mas sabe por que tem algumas igrejas que tem brasileiro que não gosta de ir aqui na Itália? Chegando lá você não tem oportunidade, não. Você estudou teologia, irmão? Não, mas Deus me usa. Você veio de que igreja? Não, Deus me chamou em casa. E os brasileiros, porque na maioria dos casos, não só brasileiros, mas igrejas que não têm fundamento, querem o quê? Querem pessoas. Quando chega qualquer um que diz que prega, prega. Esses dias me ligou um e falou, cheguei em Torino, estou indo pregar aí. Eu falei, como? Falei, não, meu irmão, já tem agenda hoje, o irmão que vai pregar já está se preparando. Mas é que eu não vou estar aqui amanhã. Eu falei, não tem problema. Esses dias um me mandou uma mensagem. O profeta chegou em Torino e quer ir pregar na sua igreja dia tal, do tal hora. Eu olhei para minha esposa e falei, eu respondo isso aqui ou não? Porque a igreja que pastor que não lê Bíblia, todo mundo que chega querendo pregar, ele deixa. Só que aqui nós estamos forçando a barra de todo mundo ler Bíblia. O obreiro está lendo Bíblia, o obreiro está estudando. Por quê? Não é justo você vir no culto e escutar mentira. Não é justo você vir aqui e alguém que não lê Bíblia querer pregar sobre Deus. Aí ele diz o seguinte, ele preparou o coração primeiro para ensinar? Não. Eu tenho que primeiro meditar nisso aqui.
Você tem que começar a ler. E para que ler? Para ensinar os outros? Não. Olha o que o texto diz. Ele preparou o seu coração para buscar a lei e para... Primeiro, eu escuto, medito, depois eu pratico, depois eu vou fazer o quê? Agora está cheio de gente querendo ensinar, mas não faz. Aí vira o que Jesus falou, fariseu, hipócrita. Manda o outro fazer, mas não é capaz de fazer. Arca fardo pesado na costa dos outros, mas não é capaz de usar o seu dedinho para fazer o que está falando. Nós precisamos orar nessa noite. Nós precisamos entender que cingir os lombos com a verdade começa não em você, começa em mim. Pastor, vai cuidar da tua alma primeiro. Porque se você não cuidar da sua alma, ninguém vai cuidar não. Então começa a abastecer ela aí, ó. Leitura, meditação. Espera aí, eu vou ter que perdoar. Meu Deus, se você não perdoar o seu irmão, eu não te perdoo. Vixe, o que é que eu faço agora, meu Deus? Eu odeio aquela pessoa. Vou orar. Vou jejuar. Não era para ser assim? Não precisaríamos, teoricamente, pregar mais sobre mentira. Não precisaríamos, teoricamente, pregar mais sobre fofoca. Por quê? Porque já sabemos que é. Sabe o que Paulo vai dizer? Eu não me canso de pregar as mesmas coisas. Porque vocês estão sempre fazendo as mesmas coisas. E por que estamos fazendo? Porque não estamos se preparando para a verdade. Todo mundo diz, eu amo a verdade. Todo mundo aqui odeia ser enganado. Ninguém aqui gosta de um mentiroso. Aí você chega na pessoa e fala, minha roupa está bonita? Não, está feia. Mas que falta de respeito. É verdade. Tem irmãos que falam o seguinte, eu não pude falar a verdade porque eu ia magoar a outra. Aí a Bíblia trouxe uma expressão. O que liberta é... Aí o mundo falou, não, isso aí está errado. Aí o mundo criou o seu ditado. A verdade dói. Não é isso? Aí a gente prefere mentir para agradar. Aí todo mundo continua na igreja, todo mundo é crente, todo mundo é pastor, todo mundo é ungido, todo mundo balança a mão, mas ninguém é liberto. Aí nós vemos um evangelho que não tem poder. E a Bíblia diz que uma das características do evangelho é poder. Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar você. Então nós não podemos brincar com isso. Você que está aqui, que tem vontade, às vezes tem um irmão que você fala, eu tenho um chamado, está lendo a Bíblia, mas eu estou cansado. Você não tem chamado não. Por quê? Quem tem chamado, lê. Porque a oportunidade quem vai te dar é Deus, mas quem se prepara é você, ué. Tem chamado, tem chamado. Vai lá, dá uma oportunidade. Então, irmãos, eu quero ler aqui Gênesis, aqui, ó. Gênesis. Peraí, irmãos. Irmãos, não brinque com isso. Esdra primeiro preparou ele. Aí ele fez, começou a praticar. Ele falou, agora que eu estou sabendo praticar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar. Porque aí você sabe o que fazer. Como que perdoa alguém que te feriu? Vem cá. Primeiro, você tem que parar de pensar na pessoa. Primeiro, deixa para lá. Não fale mal dela para ninguém. Não. Quando você vê alguém elogiando ela, você fique quieto. Quieto. Às vezes tem uns endemoniados que alguém começa a elogiar, você fica assim. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Tchau. Você está fazendo o que você queria que fizessem com você. Aí você vai fazer o quê? Propósitos. Existem demônios que eles não saem com grito. Eles não saem com leitura bíblica. Eles não saem com música. Eles só saem com jejum e oração. Quando você vê que não deu certo nenhum recurso, você fala, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu vou jejuar e eu vou orar. Para que Deus me deixe livre disso. Se você quer ser cingido com a verdade, se prepare para isso. Mas não vá no Facebook, leia a sua Bíblia.
Por favor, irmãos, leiam Bíblia, por favor. Se hoje proibir a Bíblia, quantos versículos você lembra? Se hoje, quantos versículos você pratica? Quantos versículos você pratica? A gente vai parar, eu acho que talvez nesse ponto, mas a Bíblia diz o seguinte: qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e com toda a tua força. O que significa? Eu escuto e entendo. Eu escuto, entendo e eu creio. E aí, crendo, eu pratico. Está fazendo isso? Então nós temos que... O que acontece quando eu vou tirar minha carteira de motorista, quem está aqui tentando? Só pode errar 3. Eu errei 4. O que faz comigo? Eles dão chá, ou eu volto o processo. A gente tinha que ficar aqui pregando sobre mentira até todo mundo parar de mentir. Nós tínhamos que estar pregando aqui sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, até todo mundo. Mas a gente não, a gente está que nem escola no Brasil. Tem que passar de ano, gente, tem que passar de ano. Aí vai passando de ano. Aí pega um menino lá no Brasil, terceiro colegial. Aí manda ele ler o texto. Irmão, nós estamos cheios de crente assim. Porque não está fazendo o que a Bíblia diz, se preparando. E tem gente que se prepara para tudo, menos para Deus. Tem gente que vai na academia, o seu corpo está sarado. Tem gente que no seu trabalho ele é elogiado, como você trabalha bem. Quando vai com Deus, é de qualquer jeito. Mas a armadura de Deus precisa ter preparação. E essa preparação começa com você. Outra coisa que vai ter dentro desse processo, se você se preparar, você vai ter uma coisa chamada agilidade. Sabe aqueles irmãos que são ligeiros para escapar? Abra sua Bíblia aí, por favor. Salmo 119. Vamos ler o versículo 59 e 60. Salmo 119. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Irmãos, quantos de vocês, quem já esqueceu o celular em casa e saiu de casa como se tivesse perdido a vida? E pensando, será que alguém mandou mensagem? Será que alguém meu Deus. Aí quando chega em casa, corre, pega o celular e quem aqui acorda de manhã e já pega o celular e já apressa? Por quê? Quer a informação. O salmista diz o seguinte: eu me apresso para ouvir a tua palavra. Quem aqui está doidinho para chegar em casa, sentar e meditar? Quem já saiu do trabalho e fala, meu Deus, que vontade de chegar em casa, ler minha Bíblia. Que vontade, meu Deus. Não tem isso. Aí a gente não tem agilidade com a palavra. Você pega, eu fico impressionado com os irmãos que pintam. Eu já tentei de todas as formas, quando eles vêm pintar a igreja, passar o rolo devagarinho, sem pingar. Mas parece que sempre pinga. Eles fazem assim, ó. E eu fico olhando, não pinga nada. Agilidade. Como se cria agilidade? Com a prática. Como que eu vou ficar ágil na palavra? Lendo todo dia. Não adianta fazer a semana da leitura. Aí fica lá a semana toda. Eu vou bater o recorde. Não. Vou dar um conselho e uma tarefa de casa hoje. Todos nós que estamos aqui, vamos ler Mateus 7:12 e vamos colocar em prática a partir de amanhã. Mateus 7:12. E aí, quarta-feira que vem, se os irmãos tiverem coragem, os irmãos me digam se foi fácil cumprir Mateus 7:12. Vamos fazer esse combinado? Quem aceita, diga amém. Ixi, não teve aceitação. Não teve aceitação.
Você vai fazer um propósito, não precisa falar para ninguém, você e Deus. Só que depois você fala para mim se foi fácil. Tudo que você quer que os homens façam para você, faça para eles. Quer um bom dia? Dê bom dia para todo mundo. Saiba um bom dia. Sai alegre, simpático. Quero todo mundo simpático comigo. Vai simpático. Vamos fazer isso combinado? Quarta-feira que vem, alguém me disse que foi fácil fazer isso daqui, ó. Tudo que eu quero que ele me faça, eu vou fazer. Irmão, isso é difícil, hein? Abra sua Bíblia comigo. Então, eu e você precisamos se apressar em Deus para ter agilidade. Outra coisa, Provérbios capítulo 11, versículo 3. Cingir os lombos com a verdade também vai enfatizar a importância de ter integridade e sinceridade. Olha o que diz o texto, Provérbios capítulo 11, verso 3. A integridade dos corretos os guia, mas a perversidade dos desleais os destrói. Pode colocar em 2 Coríntios 8, 21? Eu vou tentar acabar essa parte, só para a gente poder, semana que vem, continuar. Não. Procurando nós coisas honestas, não só à vista do Senhor, mas também diante dos homens. Tem gente que fala assim, só Deus me conhece. É, só Deus, irmão. Né? Mas se você está tendo uma vida diante de Deus, essa vida também tem que ser vista diante dos homens. Aí chega no culto, nós somos a estrela espiritual. Saímos do culto, somos os carnais. Não temos vergonha de dar escândalo. Não temos vergonha de participar de coisas que não eram. Eu quero que você se lembre qual que é o objetivo de vestir essa armadura. Paulo diz o seguinte, para que eu estou vestindo essa armadura? Para que eu fique firme no dia bom? É quando tiver tudo dando errado, a verdade vai me sustentar. Quando tiver tudo dando errado, a verdade vai me sustentar. Então, se você quer ter integridade, você precisa estar... E outra coisa, ele diz o seguinte, para você resistir às astutas ciladas do diabo. Todo mundo se lembra de Mateus capítulo 4, quando Jesus, ele vai ser conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, e ali ele vai ser tentado pelo diabo. E o diabo usou o quê para atacar Jesus? Usou a Bíblia. Usou a palavra de Deus. E tem gente que se desculpa usando a palavra de Deus. Fora de contexto. Nós deveríamos ser felizes, irmãos. E aqui eu vou falar isso porque não é fácil fazer isso. Hein? Nós deveríamos ser felizes pela salvação. Só que os cristãos hoje, eles querem ser felizes. Então a gente troca de esposa porque quer ser feliz. Troca de estilo porque quer ser feliz. Tem um monte de gente que eu conheço, que infelizmente hoje, dizem que a igreja é uma mentira. E eu pergunto até, você não estava lá? Eu fingia. Tem gente que fala que fingia falar em língua estranha. Fingia. Eu espero que quem está aqui não esteja fingindo. Mas que você esteja pleno conhecimento que a verdade te liberta. Que você tenha pleno conhecimento que Satanás, ele vai tentar te destruir, mas que Cristo já te libertou. Mas para isso é preciso você entender o que está escrito. Eu e você devemos entender o que Deus tem para nós. Irmãos, quem não se reveste da verdade, até quando erra, ele não consegue viver. Todo mundo que não é crente, revestido com essa armadura, quando ele peca, sabe o que acontece com ele? Se desvia. Crente que é crente, quando peca, não se desvia, se arrepende. Consequências é outra coisa, ok? Eu menti para mim mesmo, consequência é uma. Menti para você, consequência é outra. E quem se arrepende de verdade, aceita a consequência tranquilo. Não fica fingindo que não fez nada. Você quer ver uma pessoa, se ela não se arrependeu, ela fica fingindo. Ela roubou todo o seu dinheiro, mentiu, te enganou.
Aí você pede, ela vem pedir perdão, você perdoa, e no outro dia ela quer ser sua melhor amiga. E fala, você não tem um dinheiro para emprestar, não? Essa pessoa nunca se arrependeu. Quem se arrepende sabe que te machucou. Quem se arrepende sabe que você vai ficar bravo por um tempo. Mas quem se arrepende não fica defamando. Quem se arrepende não se justifica. Às vezes alguém fala, pastor, eu tenho que pedir perdão para o outro. Aí começa, mas foi. Eu falo, gente, vocês vêm aqui pedir perdão ou você acusar? Quem pede perdão não tem desculpa. Fala, desculpa, eu errei. E basta. Quem se arrepende não pergunta se o outro está perdoando de verdade. Porque não está em mim me perdoar. Em mim está pedir perdão. Quem se reveste com a verdade, quando peca, se arrepende. Uma igreja que segue a verdade, quando alguém peca, eles tratam. Nem deixa fazer o que quer e nem manda embora. Fala, calma. Quando você vai no hospital, pense comigo para nós terminar hoje. Você vai no hospital, o médico fala o seguinte, você está com câncer e é terminal, é maligno. O que é que eles fazem? Liga para a funerária e manda te buscar? É assim que faz? Eles começam a te dar remédio. Mas gente, se é maligno, se não tem cura, para que vai dar remédio? Dá remédio para quem tem cura. Não, é porque a gente vai amenizando. Eles vão tentar te salvar de todo jeito. E eu quero te dizer em nome de Jesus. Enquanto nós estiver por aqui, nós vamos tentar salvar todos, usando todos os recursos da verdade. A verdade. Se você não for liberto com a verdade, não pense que mentira te liberta. Fique em pé em nome de Jesus. Semana que vem nós continuamos com a couraça da justiça, amém? Onde nós temos que proteger o nosso coração. Tem irmãos que não protegem o coração. Aí a Bíblia diz que do coração procedem as saídas da vida, o escape. Aonde tiver o teu coração, o que vai estar lá? É o teu tesouro, não é isso? Aonde está o teu tesouro? Nós vamos continuar. E eu peço a Deus, irmãos, eu tenho orado esses dias porque eu sou o primeiro que escuto tudo que eu estou falando. E eu peço a Deus que Ele me ajude a vestir esse cinto de verdade. Lembre-se que a verdade sustenta toda a armadura. A base da nossa vida é verdade. Então para de fingir. Para de querer ser o que não é. Quando estiver triste, vem triste. Mas não vem ignorante não, isso é falta de educação. Quando estiver triste, fala, estou triste. Por quê? Porque não estou conseguindo fazer o que tenho que fazer. Lembra da luta? É isso. É uma luta espiritual. Fui no hospital. O doutor falou o quê? Rapaz, você tem que tomar esse remédio. E esse remédio tem que ser tomado durante 7 dias, de 8 em 8 horas. Eu saio do hospital, passo na farmácia, compro o remédio, levo para casa, tomo um, esqueço de tomar o resto. A culpa é do médico? Está tudo aqui, ó. Basta você começar a fazer o que tem que ser feito. Vamos orar?